Primeiro jogo do Campeonato Paulista de 2020, Corinthians pegou o Botafogo de São Paulo e também deu uma sacolada dos caras, hein, Diegão? E aí? Pois é, 4-1, né? 4-1 e olha, muito cedo, né, Mário? Muito cedo para dizer qualquer coisa. Sei que tem muito torcedor empolgado com o Thiago Nunes, muita gente que viu o Corinthians evoluindo, mas é assim, né? Do jeito que tava, não dava mais para ser pior. Então, claro, depois de um jogo que o Corinthians faz 4 gols, que na história recente é algo incomum, é natural que os torcedores do Corinthians, e eu me incluo nessa, se empolguem um pouco. Não dá ainda para falar, nossa, o time já tem a cara do Thiago Nunes, isso não dá para dizer. Mas também não dá para dizer que é o mesmo time do ano passado, quando o Fábio Carelli estava comandando. Também não é. Já a gente consegue identificar algumas novas ideias que Então, não são refletidas ainda em desempenho. Quando a gente fala ideias, a gente vê o Cássio trabalhando muito mais na saída de bola, né? A gente viu o jogo ontem. O Cássio tem que treinar e treinar muito nesse quesito, porque ele sempre foi muito mal com o pé, mas ele vai ser solicitado para iniciar as jogadas. Então, são as ideias que a gente diz, né? Não um time que não vai dar chutão, é um time que vai tentar construir o jogo a partir da sua defesa, é um time que vai tentar fazer marcação alta, para tentar roubar a bola no campo adversário. É claro que isso tudo requer muito tempo e o time vai oscilar demais ainda, porque é um rompimento de filosofia, né? Corinthians, nos últimos, vamos colocar aí, os últimos 10 anos, ele se pautou e se moldou de um estilo de jogo mais reativo, um time que se protegia bastante, que sofria poucos gols, que 1-0 era goleada. Agora já é um outro time, é um outro modelo, a gente está um pouco mais de 20 dias de preparação, então ainda é um tempo muito curto, mas claro, pegou um time fraco, um time frágil, que perdeu para o Corinthians na estreia e perdeu ontem também para a Ponte Preta jogando na sua casa. Então a gente já tem uma ideia que esse time do Botafogo não vai exigir muito de nenhum adversário. Então o Corinthians fez 4 gols, isso é bom porque dá confiança para o trabalho, para o segmento do trabalho. Destaque, claro, o atacante Mauro Bocelli, a quem aqui eu sempre, quem acompanha o Derbycast sabe o que eu estou falando, eu sempre protegi e acreditei no atacante argentino, sempre falei que ele era o melhor atacante do elenco, enquanto outros treinadores no ano passado colocavam Wagner Love e Gustavo e deixavam o Bocelli no banco, era realmente uma coisa incompreensível. A gente viu já nesses 2 jogos que ele realmente é o melhor atacante. Claro, não tem a velocidade que um atacante deveria ter, já passou do auge da carreira, né? 34 anos, mas os 3 gols do Bocelli foram gols de centroavante, de cara que sabe se posicionar, aquela coisa que a gente fala que a bola procura o cara dentro da área, né? Na verdade é o cara que faz a leitura da jogada e sabe onde ela vai sim, sobrar. sim. Então os 3 gols dele foram assim, até o último meio sem querer, que a bola bate no joelho dele, né? Ele não faz a finalização de fato, a bola bate nele, mas entra. Ele fez 3 gols, isso é bem importante para a confiança dele. Acho que a torcida tá animada, né, com esse começo, mas precisa ser paciente. Precisa entender que não é um time que vai ser tão bem protegido assim. É um rompimento de ideias, então até os jogadores trazem na memória aquele outro Corinthians defensivo, então vai ser difícil, é uma transição radical. Se Sim, a sim. gente olha o que era o Corinthians ano passado e vê o que o Corinthians está querendo se mostrar nesse ano, é uma mudança muito radical realmente. Então isso vai demorar, vai oscilar, vai correr mais riscos, é um time que vai tomar mais gols do que estava habituado. Tomou um gol do Botafogo, ganhando de 4, e tomou um gol ontem do Mirassol e tomou um puta sufoco, né? Então, assim, é um time que tá mudando da água para o vinho. Então, oscilações vão ser perfeitamente naturais, mas ainda é muito cedo. O importante é que você vê ideias, né? A É. gente vê coisas que estão sendo treinadas. O que me estranharia é se o Corinthians se mostrasse o mesmo Corinthians do ano passado, com 20 dias de preparação. Aí a gente já podia questionar um pouco o Thiago Nunes. Então, parece que tem algum sinal ali que existe a mudança, mas
até que se isso se comprove como desempenho, vai demorar um tempinho. Mas para efeito de resultado, ótimo, 4-1, a goleada, coisa que o corintiano não sentia há muito tempo, né? Então, Diego, a gente tem um áudio aqui do Thiago Nunes falando sobre essa, mais ou menos isso aí que você está falando, sobre a mudança dos jogadores, a disposição e a entender esse novo pensamento de jogo, vamos dizer assim, novo estilo de jogo. Vamos ouvir aí o que o Thiago Nunes teve a falar depois do jogo contra o Botafogo de São Paulo. Fala, professor. Saindo extenuados fisicamente de campo, eles até o final do jogo tentando propor, tentando buscar o próximo gol. E essa ambição é algo que a gente tem tentado deixar muito claro, independente das circunstâncias do adversário, do local. Lógico que é o início de um trabalho ainda, né? Tivemos situações que têm que serem melhores treinadas ainda para que a gente possa chegar a um nível de excelência ideal, mas muito satisfeito pelo que foi apresentado hoje. Bom, é isso aí. É isso aí. Então, ele falou bem, falou que exatamente o que o Diegão estava falando aí e como os jogadores estão encarando essa nova filosofia de futebol. E aí, isso aí. No fim deu 4-1, né, Diegão? Foi bem, foi bom pro Corinthians. Eu ia perguntar exatamente isso. Duas perguntinhas que eu tive aqui pros torcedores, pros corintianos. Você acha que esses gols tomados são preocupantes? Porque nos times do Carille não fazia, mas também era muito difícil de tomar um gol. A defesa parecia ser mais sólida. E com esse time vai ficar um pouco mais exposta, imagino eu. E outra pergunta que foi só uma pergunta que me veio agora. O Wagner Love ainda continua no elenco do Corinthians? Sim, o Wagner Love ainda tá no elenco. Ele entrou ao decorrer da partida contra o Botafogo. Ontem contra o Mirassol não foi utilizado, mas faz parte dos planos. Eu não sei qual é a posição que o Thiago Nunes imagina ele. Imagino eu que seja para ser um centroavante reserva, né? O Wagner Love já tem uma idade bastante avançada, mas é um jogador útil ainda. Eu acho que a diretoria acerta em mantê-lo. Sobre a pergunta do time mais desprotegido, que ele vai estar mais exposto, e é fato, o Corinthians vai tomar mais gols do que estava acostumado a tomar, né? E aí o Corinthians tem um problema, né? Porque se o Corinthians for para a temporada com esse elenco fechado, o time vai ter muitas dificuldades, porque o elenco ainda é limitado. O elenco tem suas deficiências, a começar pela zaga. O Pedro Henrique, zagueiro que está sendo utilizado titular ao lado do Gil, ele não passa a menor confiança para o torcedor corintiano, né? A começar por esse modelo de jogo onde os zagueiros e o goleiro têm que iniciar a jogada de ataque. Isso ficou muito claro ontem. Quando o Corinthians foi apertado, quando ele sofreu uma marcação mais alta, o Pedro Henrique teve muitas dificuldades em tomar as decisões, né? É um jogador assim que o torcedor olha e passa a mão na cabeça, porque sabe que ali pode ser um ponto muito fraco. Acho que o Corinthians precisa olhar com carinho para um outro jogador para fazer parceria com o Gil, porque o Pedro Henrique, na minha opinião, não é a solução. O Léo Santos é um jogador que começou muito bem na base do Corinthians, ele está se recuperando de contusão, é um jogador com muito talento, acabou falhando na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, e aí ele se queimou um pouco a torcida, foi emprestado ao Fluminense, mas ele tem bola para jogar, né? Se ele colocar um pouco a cabeça no lugar, que a cabeça desse jogador é um problema, sabe, Mário? Aquele jogador que acha que joga mais do que joga, e principalmente para craque da sala dele. E isso principalmente para zagueiro é um perigo, né? Se o cara é um meia, se o cara é um 10 e acha que joga mais do que joga, até beleza, né? Você entende e tal. Agora o zagueiro não pode achar. Porque o zagueiro é o último, velho. Se ele errar ali, nós tomamos gol. Então, e ele tem esse problema. Ele acha que ele joga muita bola, muita seleção de base e tal, né? Empresário bom. Então, aí já viu. Se ele colocar um pouco a cabeça no lugar, pode ser que ele dê bons resultados. Deve aprender bastante jogando ao lado do Gil. Tem o Bruno Mendes, que também é um jovem jogador da seleção uruguaia. Não teve muitas oportunidades ainda.
mas eu acho que o tempo vai mostrar para o técnico, para o Thiago Nunes, que realmente o Pedro Henrique não é esse cara. Mas muitas lacunas ainda, né, Marião? Muitas deficiências. O Corinthians não tem um atacante de lado de campo, ele demonstrou interesse, até queria sua opinião sobre o que está acontecendo internamente. O Corinthians demonstrou interesse no Rony, né, atacante do Atlético Paranaense, e aí o Palmeiras entrou na jogada. A diretoria do Corinthians diz de forma oficial que se afastou do negócio porque o Palmeiras ofereceu mais dinheiro. Eu não sei se essa negociação está em curso, o que você sabe sobre isso? Então, não sei muito também. O que eu fiquei sabendo é exatamente isso. O Palmeiras até foi lá, a diretoria do Palmeiras foi para Curitiba para fechar com ele. E a diretoria do Atlético Paranaense falou que ia esperar uma resposta do Corinthians também, até sexta-feira. Hoje já é segunda-feira, não ouvi mais nada, não soube mais de nada. Eu acho que, eu não sei exatamente, porque às vezes a informação é meio truncada o atleta, eu até entendo isso, o atleta falou que o atleta manifestou vontade de jogar no Corinthians porque ele continuaria com o mesmo técnico que ele jogou no Atlético Paranaense. Ok. Muita gente pegou birra, falou, então o cara quer jogar no Corinthians, que jogue no Corinthians. Mas tem que entender meio que o lado do cara. Se ele for pro Corinthians, ele é praticamente titular. Ele sabe que ele vai ser titular porque é o Thiago Nunes vai preferir ele, né? O que eu soube foi isso. O Palmeiras deu a proposta lá, entregou a proposta, que era mais alta que a do Corinthians, e voltou para São Paulo e tá esperando a resposta, sim ou não. Aí eu acho que tipo, o Palmeiras tá nessa. Os dois clubes meio que sentaram, e aí eu acho que esse leilão que eu não sei se foi o Atlético Paranaense que enroscou, ou se foi o empresário, os grupos de empresários do jogador. Eu acho que pode acabar prejudicando o atleta, em vez de... Porque ele tá com dois clubes grandes querendo ele e ficou nisso aí. Porque o Palmeiras fez uma proposta melhor que a do Corinthians, pelo que eu soube. O Corinthians falou que ia... Ouvi dizer que o Corinthians falou que ia equiparar a proposta, mas é meio difícil de acreditar, porque como é que... era coisa de dinheiro à vista, é difícil. O Corinthians, na situação que hoje em dia tá, é mais difícil. Aí depois eu já ouvi também que o Corinthians não ia estar mais na discussão. Agora eu não sei se pode ser que eu fiquei até raciocinando. O atleta quer jogar no Corinthians por causa do Thiago Nunes, só que os Petralha lá não gostam do Corinthians. Eles têm. E o Thiago Nunes também saiu de uma forma muito ruim do Atlético Paranaense. Não sei se tem essa assim. O atleta quer ir pro Corinthians, só que o Atlético não quer vender pro Corinthians e quer vender pro Palmeiras, e aí ficou enroscado aí nesse meio termo que vai acabar prejudicando o atleta, se ele não fizer nada. Porque jogar no Atlético também não vai. Do jeito que eles são lá. Eu acho que ele tá mais para ir pro Palmeiras também, porque o Palmeiras tem uma boa relação. Todo esse empréstimo que o Palmeiras fez do Rafael Veiga no outro ano pro Atlético Paranaense também, e hoje ele joga no Palmeiras. Eu acho que a relação entre as diretorias Palmeiras e Atlético Paranaense é bem melhor que a com o do Corinthians. Mas só para arrematar, ainda o time, claro, do Corinthians, ainda a projeção é que melhore um pouco, porque o Pedrinho nesses 2 jogos esteve fora, está com a seleção olímpica, então ele deve ser o dono daquela faixa direita, onde o Ramiro, que diga-se, está jogando decentemente. Eu não vou entrar no barco de todo mundo achar que o Ramiro estreou pelo Corinthians. Não, tá jogando de uma forma decente, né? Também nem muito bom, também nem ruim do jeito que era no ano passado. Eu acho que o sistema de jogo do Corinthians do ano passado também não favorecia muito ele. Então, parece que o Thiago Nunes está recuperando o Ramiro, mas a vaga ali deve ser do Pedrinho, jogando junto com o Luan, que ainda discreto, né? Não aquele Luan dos melhores tempos de Luan do Grêmio, mas ainda um jogador que trabalha muito bem naquela faixa do meio de campo, onde ocupa ali as costas dos volantes adversários. É um cara que conduz bem a bola, tem uma visão de jogo boa, é um cara que bate bem na bola, né? Bateu pênalti, fez gol na Florida Cup, fez gol na Arena Corinthians. É um cara que torce para o clube. Eu acho que isso tem um valor muito grande, né?
O cara realmente está realizando o sonho de jogar no time que torcia desde a infância. Eu acho que isso tende a dar certo, é um bom jogador. Esperança que o time engrene, né? Mas para disputar primeiras posições de Campeonato Brasileiro, está ali entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, com esse elenco eu acho muito difícil. O Corinthians vai precisar se reforçar com caras que cheguem para vestir a camisa. Não com o Matheus Davó, que foi contratado do Guarani, até hoje a gente não sabe por quê. É o Camacho que volta, parece que ele mesmo vai ser o dono da primeira volância, podemos dizer assim. O Gabriel no banco, graças a... primeira volância. Eu gosto do Camacho, eu acho que é um jogador Tinha um outro que veio, Cantilho, distribui bem a bola. Cantilho, então, o Cantilho tem um problema, né? A gente estava falando de dinheiro, que o Corinthians não tem capacidade de cobrir a proposta do Palmeiras. O motivo do Cantilho não ter jogado nenhum dos 2 jogos oficiais nesse Campeonato Paulista é porque parece que o dinheiro não tinha aparecido na conta do Júnior Barranquilla lá da Colômbia ainda. Então, né? Mais uma negociação estilo Corinthians, que adquire o jogador e demora para pagar, mas parece que já está tudo certo. Ele apareceu no bid no fim do dia de hoje, e então o pagamento está tudo certo. Eu não vi ele jogar, porque eu não acompanhei os jogos da Florida Cup, só vi alguns momentos, mas as informações são que é um jogador leve, é um cara de transição, que tem uma boa chegada na frente, pode ser que dê certo, né? Então, o Corinthians bem diferente daquele Corinthians do ano passado, mas vai sofrer um pouco, vai oscilar bastante, até chegar na maturidade da equipe. Eu acho que nem no Campeonato Paulista eu acho que a gente